Diabetes é uma doença que pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar às complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e até nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar até a morte. Sobre essa doença, especificamente diabetes infantil, estamos recebendo hoje a médica endocrinopediatra, a doutora Maria Daniele Silva Cruz, que vai falar com a gente também, tirar as suas dúvidas. Ela já está aqui no estúdio do Balanço Geral para participar do quadro Fala Doutor, e a partir de agora você já pode enviar as suas dúvidas. Lembra de dizer na mensagem seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece aqui. E vamos então às perguntas. Quadro Fala Doutor na tela. Patrícia Cardoso, ligadinha com a gente em Diaroba. Bom dia para todos que estão aí em Diaroba. O que é diabetes mellitus, doutora? Então, o diabetes mellitus, né, ele é uma doença endócrino-metabólica, né, e está associado com alterações genéticas, hereditárias, hábitos de vida, mas quando a gente está falando de diabetes infantil, a gente está falando de uma predisposição genética e até de alguns gatilhos, né, que podem estar associados como infecções virais, né, para poder estar desenvolvendo e manifestando a doença. Entendi. Vamos então à próxima pergunta, aqui na tela do BG, quadro Fala Doutor. José dos Santos, ligadinho com a gente em Estância. Bom dia para todo mundo que está aí despertando e acordando com a gente na região sul do estado. Quais são os tipos de diabetes que existem, doutora? Então, o mais conhecido é o diabetes tipo 2, né, que está associado à obesidade, à idade assim, acima dos 40 anos, só que a gente também tem diabetes gestacional, diabetes associado à medicação e, no nosso caso, né, diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil, né, que acomete adolescentes, crianças, principalmente entre a faixa de 10 e 14 anos, e que a gente tem que ter esse conhecimento para poder perceber os sintomas de uma determinada forma breve para começar o tratamento. Quanto mais antes, então, é diagnosticada a doença, mais rápido se tem o tratamento. Se inicia o tratamento para diminuir os impactos da doença. Isso, principalmente quando a gente fala em criança, né? Pela dificuldade mesmo da gente... dos sintomas serem não clássicos, né? Então, os pais às vezes podem demorar para poder perceber. Próxima pergunta então aqui, quadro Fala Doutor, hoje tirando as suas dúvidas sobre diabetes infantil, aqui com a endócrino infantil, doutora Daniele, aqui com a gente, Maria Daniele Cruz. Clarissa Moreira, ligadinha em Frei Paulo. Bom dia para todos que estão aí no município de Frei Paulo. Como diferenciar diabetes do tipo 1 do tipo 2, doutora? Então, o diabetes tipo 1, ele é um diabetes, né, mais associado na infância. Então, já começa nessa diferença, né? E diabetes tipo 2 pode dar na infância, mas o diabetes tipo 1 está mais associado com... Quando a gente começa a investigar, né? Nós temos anticorpos que podem vir positivos nessa pesquisa do diabetes tipo 1. Enquanto o diabetes tipo 2, ele está mais associado com excesso de peso, né? Sedentarismo, maus hábitos alimentares. Então, assim, a história clínica desse paciente, o perfil desse paciente é um paciente mais magrinho, é um paciente mais gordinho, a idade do diagnóstico também foi na adolescência, foi abaixo dos 14 anos, histórico dentro da família e nessa investigação também de como os sintomas se manifestaram e na investigação de se esses anticorpos foram positivos ou não. Então, às vezes, pode acontecer até de um paciente com diabetes tipo 2 ter sido diagnosticado e você, às vezes, ser diagnosticado com tipo 1, uma adolescente, e ao longo do tratamento você perceber que ele não está precisando de tantas doses de insulina. E isso vai mostrar que, na verdade, esse diagnóstico tem que ser repensado. Entendi. Aí tem que passar realmente por uma avaliação, né? Para que o especialista possa realmente traçar o que deve ser feito naquele momento. Próxima pergunta aqui, quadro Fala Doutor, Ana Carla do Nascimento, ligadinha com a gente em Lagarto. Alô, população lagartense, tomando aquele cafezinho coado. Olha aí, na cidade de Lagarto, inclusive, tem uma maniçoba deliciosa que eu soube. E aí a Ana Carla pergunta assim, quais são os sintomas que apontam que uma criança pode estar com diabetes? Então,
sintomas de perda de peso, os pais começam a perceber as roupinhas mais folgadas, começa a perceber que aquela criança, ela está acordando mais para urinar mais durante a noite, né, que é a noctúria que a gente fala, que está indo mais ao banheiro durante o dia, né, o desejo de urinar mais, a questão da sede e da fome também pode estar associada, né, polifagia, polidipsia, né, que são termos mais técnicos, então isso acaba guiando e chamando a atenção. Quando é bebezinho, já aconteceu, né, no consultório do pai e da mãe provar a urina e sentir a urina doce. Isso daí às vezes acontece. Então, assim, esses são sintomas que hoje eu percebo no consultório que os pais estão mais atentos nesse sentido. Eles já começam a ouvir falar mais sobre diabetes tipo 1 na infância, então eles prestam mais atenção nesses detalhes e vão já com esse medo, com essa suspeita. Será que é diabetes mesmo? Então aí a gente investiga, conversa direitinho para poder fazer o diagnóstico. Perfeito, então, 7h13. Próxima pergunta aqui na tela, quadro Fala Doutor. Maria Aparecida, ligadinha com a gente na cidade de Riachuelo. Bom dia a todos aí em Riachuelo. O diabetes mais grave é quando se manifesta na infância. Por quê? O diabetes infantil, né, ele tem o seu impacto por ser já no período da infância e por esses sintomas, né? Apesar da gente, hoje a população está mais atenta aos sintomas, mas por não serem tão clássicos e às vezes por ser algo que eu já peguei paciente com sintomas de 2 meses, 3 meses e às vezes os pais, né, não perceberem, ou às vezes está um tempo muito longo de acompanhamento médico, então é mais grave na infância, né, porque pode dar em lactentezinho, né, criança abaixo de 2 anos. O tratamento, ele exige a insulinoterapia, ou seja, a aplicação, né, de insulinas, né, de medicamento subcutâneo, porque o pâncreas, né, que é esse órgão responsável por pegar aquele açúcar e levar para o corpo, para as necessidades do corpo, ele não está funcionando. Então, assim, na falta dessa insulina, pode levar a quadros graves, se demorar muito para o diagnóstico, como uma emergência muito conhecida, né, no meio médico, como cetoacidose diabética. Então, assim, pode definhar muito, né, entre aspas, essa criança nesse período, nessa demora de se reconhecer os sintomas. Então, quanto antes conseguir ser feito o diagnóstico, quanto antes a gente consegue iniciar o tratamento, para essa criança os benefícios são bem maiores. Por isso que é importante que os pais estejam bem atentos. Então, próxima pergunta, aqui com a gente, a doutora Maria Daniele Cruz, Josefa de Souza, ligadinha com a gente, Nossa Senhora do Socorro, bom dia para você. Quando uma criança é diagnosticada com diabetes, o tratamento contra a doença segue até o fim da vida? Então, quando a gente está falando do diabetes tipo 1, né, que é esse diabetes que eu falei, que é como se fosse esses anticorpos, né, na maioria das vezes eles vão estar positivos, sim. Mas é algo que a gente aprende a conviver, que eu ensino no consultório que é possível aprender a conviver. Então, assim, essas insulinas, né, elas são necessárias porque o corpo não está produzindo. Então, sim, a criança vai precisar desse tratamento ao longo do fim da vida. É claro que cada vez mais a medicina tem se avançado, né? Então, se esse paciente já está usando a insulina, quem sabe no futuro a gente não tenha outras opções, né, que consigam, entre aspas, levar essa cura. Quando a gente fala do diabetes tipo 2, né, que é aquele diabetes que pode dar na criança também, no adolescente, principalmente mais obesinho, que às vezes pode começar a precisar usar alguma medicação via oral, não necessariamente uma insulina, só se estiver muito descompensado, a glicemia muito alta, a gente pode até conseguir, com a perda de peso, a mudança da alimentação, reverter esse quadro, né? E tem um diabetes mais raro, que é menos comum para a população, que é o diabetes MOLD, né? Uma mutação genética, né? E que a gente, às vezes, pode só usar a medicação via oral mesmo, de diabético oral, que a gente fala, ou às vezes controlar só com atividade física, só que aí só com investigação mesmo, para a gente poder confirmar. Entendi. Olha, estou aqui interagindo com a telespectadora Gláucia, que está ligadinha em Nossa Senhora do Socorro. Gláucia, só põe na mensagem para mim aqui o seu sobrenome para que eu possa ler o seu nome completo. Ela pergunta assim, quais são os sintomas do diabetes infantil? Isso, então assim, é um pouco parecido, né, com aquele quadro anterior, a gente falando sobre a questão da perda de peso, né? A questão do excesso de sede, excesso de fome, esse urinar mais vezes, urinar no período da noite. Então, isso é que vai chamando mais a atenção dos pais, né, que estão bem atentos.
com os filhos. Então, eu já tive diagnóstico de 1 semana, de 15 dias e de mais tempo. E tudo vai depender muito desse olhar dos pais e da faixa etária. Abaixo de 2 anos, realmente é mais difícil de se perceber, né? Esses sintomas, porque acaba sendo mais difícil por ser a criança que ainda está na fralda, então tem essa dificuldade também. Quadro Fala Doutor, 7 horas e 17 minutinhos. Próxima pergunta aqui na tela, hoje tirando as dúvidas sobre diabetes. Camila Gouveia, ligadinho com a gente, ligadinha em Itabi. Bom dia para todos que estão aí ligados em Itabi. Na escola, como devem ser os cuidados de uma criança que tem diabetes? Então, pergunta bem interessante, né? Porque às vezes a própria criança, ela tem vergonha de dizer que tem diabetes e fica algo muito assim, só a família sabe e não é notificado na escola. Só que é super importante que o diretor, coordenador, que o professor que acompanha aquela turma tenha conhecimento que aquela criança tem diabetes. Por quê? Porque numa situação, por exemplo, de emergência, aquela criança por acaso passe mal, né, fique desacordada, já tem que saber que ele tem diabetes, que tem que medir a glicemia capilar, saber a causa, se foi uma hipoglicemia, ou seja, baixou demais esse açúcar, ou se foi o caso de uma hiperglicemia, que aquele paciente talvez não tomou a insulina, para que as medidas sejam feitas de uma forma mais rápida, né? Então, é no intuito até de levar esse conteúdo para dentro da sala de aula, para que as crianças tenham conhecimento de que o diabetes não é contagioso, de que é uma doença importante e que as próprias crianças têm que ser solidárias umas às outras. Eu já passei por situações de relato de adolescente, de não querer falar da própria doença, por serem provocados dentro da escola pela doença que tem. Então, aquele estigma da doença já começa na infância. Se a gente já começa a quebrar essa barreira, também facilita para que dessa criança que tenha diabetes se sinta inclusa naquele meio. Então, assim, para que possa participar das atividades da escola, possa ter atividade física, né? Tudo sobre orientação do alimento que deve ser feito, do tipo de atividade física que deve ser feita. Então, é algo bem interessante. Foi uma pergunta interessante. Bem interessante mesmo. Olha, agora aqui eu estou interagindo em tempo real, esse momento de interatividade em tempo real com os telespectadores. O Silvio Gregório Souza está ali ligadinho com a gente no Pereira Lobo, no bairro Suíça. Coisa boa, bom dia para todos vocês que estão aí ligadinhos no bairro Suíça. E ele fala assim, bom dia, doutora Maria Daniele, bom dia, Tamires. Os meus filhos gostam muito de coisas doces, coisas ricas em açúcares. Isso contribui com a vulnerabilidade para a doença? Então, quando a gente fala, né, eu vou sempre lembrar isso para que não tenha dúvida. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, que é aquele diabetes, né, que tem mais uma predisposição genética e pode estar associado com alguns gatilhos, né, o fato da alimentação pode só acelerar, digamos assim, o diagnóstico, mas não é ele que vai totalmente interferir. Quando a gente está falando de diabetes tipo 2, a alimentação, né, ela tem um grande peso. Porque se a gente ingere açúcar, né, em grande quantidade, de modo geral, através de biscoito, de bolos, né, até dessas frituras, né, que contém carboidrato, né, o carboidrato em excesso, aquele carboidrato, digamos assim, mais pesado de ser quebrado, tudo isso contribui para a obesidade e predispõe, sim, que você gere uma sobrecarga no seu corpo. Então, de uma forma geral, excesso de açúcar, excesso de balas, de pirulitos, de coisas muito recheadas, carboidratos assim como massas que não sejam integrais, isso traz sim um malefício para essa criança. Então é sempre bom ter um ponto de equilíbrio. Entendi, olha aí, falando em alimentação, aí muitas mães já começam a interagir aqui, ó. A telespectadora Maria dos Passos está ligadinha com a gente lá no povoado Nova Descoberta, em Itapuranga da Ajuda. Bom dia para todos aí no povoado Nova Descoberta. Elas falam assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Então, como é que acontece? Ela pede para a gente explicar como esses alimentos doces, esses açúcares se transformam em diabetes. Então, todo esse açúcar em excesso, né, ele é levado para o corpo e essa insulina, né, vou chamar de caminhão, como eu explico no consultório. Essa insulina, que é como se fosse um caminhão, vai carregar esse açúcar para diversas partes das nossas células, né, porque a gente precisa respirar, precisa caminhar, fazer várias atividades. No momento que a gente começa só a encher de açúcar,
a gente começa a gerar um aumento dessa insulina, né? Isso daí acaba sendo um mecanismo mais focado quando a gente está pensando no diabetes tipo 2, porque é esse mecanismo que acontece. Essa resistência insulínica, né, esse aumento da resistência insulínica gera uma sobrecarga na insulina, e de certa forma essa insulina vai parar de sendo produzida aos poucos. Ela não vai conseguir dar conta de absorver essa glicose. Por ela não conseguir dar conta de absorver a glicose, a gente gera essa hiperglicemia no corpo. E a hiperglicemia, né, esse açúcar mais alto vai começar a dar esses sintomas que a gente vê. No caso do diabetes tipo 1, né, só para a gente lembrar, o mecanismo ele é um pouquinho diferente. Esse pâncreas, né, que é como se fosse essa fábrica que produz essa insulina, essa fábrica está meio quebrada, ela já não está conseguindo funcionar direito. Então, o caminhão que está saindo, ele está saindo com defeito. Então, assim, esse diabetes tipo 1, o caminhão ele não funciona bem e aí ele não vai conseguir levar esse açúcar para a célula. Então, o mecanismo é mais ou menos esse. Uhum. Próxima pergunta, então, aqui na tela, no telão do BG. Fala, doutor, hoje tirando as dúvidas sobre diabetes infantil. E aqui eu vou interagir em tempo real com os telespectadores. O celular travou um pouquinho aqui, mas já destrava, hein? Para eu poder ler as perguntas. Me ajuda aqui, Fábio Teles, só para ir uma pergunta para mim. Pronto, consegui. Destravou, graças a Deus. Olha, o telespectador Erotildes Machado, ligadinho em Carmópolis. Como podemos perceber os sintomas do diabetes em crianças? Essa pergunta tem se repetido, a gente falou agora há pouco em perceber a questão da urina, né? Isso. Essa urina, se a criança, por exemplo, acorda várias vezes para fazer xixi durante a madrugada. Exato. E também controlar essa alimentação. Mas como substituir, por exemplo, essa alimentação no dia a dia das crianças, já que a criança geralmente tende a consumir muito pirulito, doce, chocolate, e os carboidratos que a doutora falou, que estão presentes o quê? Em massas, né? Macarrão. Explica um pouquinho essa questão do carboidrato, que nem todo mundo consegue entender. Então, se a gente tem carboidratos mais complexos, né? E a gente tem os mais simples. Os mais complexos são aqueles que vão ser quebrados um pouquinho mais devagar. Então, a gente fala que as raízes, elas são boas nesse sentido, né? A nossa macaxeira, o nosso inhame, a batata doce, eles são quebrados um pouquinho mais devagarzinho. Alimentos integrais também, né? Por exemplo, o macarrão integral, o pão integral, o arroz integral, ele também é quebrado um pouquinho mais devagar. Quando a gente fala desses carboidratos mais simples, ele está muito associado a bolos, a massas no geral, macarrão, arroz, na forma mais simples que a gente conhece, né, na forma não integral. Então, eles são absorvidos de uma forma mais rápida. Claro que eu friso muito no consultório que a questão da quantidade influencia muito. Que assim, a gente também não deve, entre aspas, demonizar os alimentos. A gente deve aprender a ver a quantidade. Muito do tratamento de que tem diabetes e que é dependente de insulina está associado a algo chamado contagem de carboidrato. Ou seja, aprender a contar o carboidrato que tem naquele alimento para saber a dose de insulina que será tomada. Então, o paciente ele aprende a ter uma maior liberdade, flexibilidade, participa mais do tratamento quando ele entende essa parte da alimentação. Então, assim, uma boa nutricionista que ensine contagem de carboidrato, ela é fundamental nesse pilar do tratamento de quem tem diabetes infantil. Olha, a Terezinha está ligadinha com a gente em Malhador. Bom dia para todos aí da população de Malhador. E a Terezinha dos Santos fala assim, quem é diabético pode doar sangue, doutora? Pode doar sangue sim, não tem nenhuma contraindicação não. Não tem nenhum problema não, pode doar sangue sim. Tem uma telespectadora aqui falando que tem 57 anos e está acima do peso. O sobrepeso, ele é fator de risco para diabetes? É sim, apesar de a gente estar focando em criança, né? Mas assim, o sobrepeso, ele é sim um fator de risco. A própria idade, né, a gente sabe que depois dos 30, 40, o nosso metabolismo ele não é o mesmo. Então, assim, ter um hábito de vida mais saudável, né, encontrar tempo para praticar atividade física, né, encontrar tempo para poder cuidar da saúde, ele é importante, né, além de que tem que ter um equilíbrio na alimentação. Não adianta também restringir muitas coisas da dieta se você não aprende a conhecer esses alimentos e não aprende a quantidade que você deve consumir. A restrição, no geral, ela só vai levar a um efeito rebote depois de você ficar muito tempo restrita. Ok, doutora, a gente quer agradecer, então, a sua participação, agradecer a todos aí em
Malhador. Obrigada pela audiência de vocês. Doutora Maria Daniela, obrigada pela presença aqui com a gente Obrigada também. pelo convite mais uma vez. Bom dia dia a todos.